Muito bom dia, pessoal. A gente está fazendo uma sequência de vídeos com os coordenadores do ProArmas de cada estado, mostrando o que os coordenadores fizeram nos seus estados, qual que foi a atuação, como que eles têm trabalhado, especialmente em relação à legislação municipal, o suporte aos clubes, às lojas, visitas institucionais e por aí vai. E hoje nós estamos com o nosso coordenador do Paraná. Eu acredito que a maioria de vocês já conhece, mas vou abrir aqui para ele se apresentar. Valeu? Bom dia, Polon. É um prazer estar aqui não só com o fundador do Movimento Pro Armas, o maior movimento armamentista fora dos Estados Unidos, mas também com um dos 10 melhores parlamentares do Brasil, entre 513 deputados federais e 61 senadores. Eu sou Adriano, coordenador do Pro Armas aqui no Paraná. Eu sou um pequeno empresário, corretor de seguros, e tive a honra de poder compor as trincheiras aqui junto com o Polon e com os demais coordenadores para participar dessa luta para tentar salvar o Brasil. Eu acho que salvar o Brasil é muita pretensão, mas a gente está lutando aí para tentar manter o que nós temos de liberdade, tentar conseguir galgar um pouco de liberdade num país, um povo que não tem a menor noção sequer do que é liberdade. Então é difícil você defender algo que a maioria das pessoas sequer desconhece o conceito, né? Mas e aí, como é que está o ProArmas no Paraná? Nós estamos trabalhando, Paulo, diante de muita dificuldade que o novo regime impôs. Infelizmente, muita gente se amedrontou depois do 8 de janeiro, mas nós continuamos na luta. A nossa atuação aqui tem sido em participar de eventos, divulgando a cultura armamentista, e temos coordenadores nossos que estão sempre participando de eventos conservadores, levando a pauta armamentista adiante. E para você ter uma ideia, eu participei de um curso de formação de vereadores e prefeitos, onde eu tive a oportunidade de abordar o tema armamento civil, e, para minha surpresa, de 60 vereadores, mais ou menos, apenas 2 eram contra as armas. Desses 2, um era petista, convicto, que não se convenceu dos meus argumentos, e uma senhora acabou mudando de ideia depois desse evento. E, para você ter uma ideia do desconhecimento das pessoas a respeito da pauta, alguns dos vereadores, depois que eu fiz toda a explanação, me falaram: puxa vida, Adriano, por que você não leva essas informações para a Globo? Isso são informações que todo mundo precisa saber, e isso tem que ser divulgado na Globo, para você ver o nível de ingenuidade de muitas pessoas a respeito da pauta armamentista. Eles acham que a gente tem facilidade em trabalhar esse tema na grande mídia, quando é a grande mídia quem nos sabota. Eles acham que a grande mídia vai abrir espaço para a verdade, diferente da narrativa. Hoje nós estamos em quantos municípios aí no Paraná, Adriano? Com coordenadores, Isso. nós dividimos o estado aqui em regiões, basicamente as regiões dos DDDs dos telefones, o DDD 41, 42, 44, enfim. Então nós estamos presentes em basicamente uns 20, 25 municípios com coordenadores. 25 regiões, então. Não necessariamente 25 regiões, mas nós temos basicamente seis regiões aqui que nós segregamos para efeito de organização, e dentro dessas 6 regiões nós temos esses 25 municípios atendidos. 25 coordenadores em 25 municípios, porém vários outros municípios sendo atendidos por esses coordenadores. Legal. Deixa eu responder uma pergunta do Egel Correia aqui. Todos parados esperando normativas que nunca saem. Estratégia da oposição para o setor, nos deixando na M. Egel, na verdade, eu acho que você quis dizer a estratégia do governo, né? A oposição somos nós. O que está acontecendo é o seguinte: graças a Deus não saiu, tá? Era para ter saído há um mês atrás e seria extinção total do segmento. Quando veio o decreto, eu passei 2 meses falando, gente, tomara que não saia para dar tempo de mexer, tomara que não saia. A gente conseguiu fazer algumas alterações significativas, como, por exemplo, manter a caça, tá? A caça estava fora do decreto, ou absolutamente fora do decreto. A gente conseguiu manter com essas restrições absurdas, mas manteve a existência da caça. E agora está acontecendo a mesma coisa. Faz um mês que a portaria está pronta, só que se ela sair do jeito que está, esquece. Em 6 meses acaba o acesso a armas no Brasil.
E eu estou falando isso todo santo dia, Geu. A situação é essa, a pressão é nesse sentido, tá bom? Pode continuar aí. Então, Paulo, aproveitando a pergunta do Egel, a gente tem sofrido muitos ataques aqui na região. Eu tenho visto a tua atuação como parlamentar e a gente vê muita gente batendo no ProArmas, dizendo que o ProArmas não faz nada, que o Polon não faz nada, que o Polon está desviando a atenção dele. E você, como um dos maiores incentivadores a cobrar político, se você me der essa permissão, eu gostaria de te cobrar em relação a algumas coisas em relação à tua atuação no parlamento. É, Ah. Muita gente tem falado aqui que você não atua mais pelo tiro, e não é o que eu tenho visto. Aham. Uma das coisas que a gente pede aos coordenadores é poder falar no tete a tete o que vem sendo feito, né? Porque tem coisas que eu não posso dizer aqui. Como que eu sei o que, que tem na portaria? Como que eu sei o que tem no decreto se ainda não saiu? É justamente por conta desse trabalho. Agora, se eu falar como que eu sei, por que que eu sei, eu não vou saber mais. Não vou ter mais acesso à informação, não vou ter mais a capacidade de articulação. Recentemente, eu anunciei que o 3723 voltou a tramitar, que ele tinha trocado de relator. Eu acho que oficialmente ainda não trocou, mas vai trocar. E antecipei até quem é que eu não vou repetir aqui, senão a informação fica muito óbvia. Mas eu fiz um agradecimento no meu Instagram. Agora eu acho engraçado, as mesmas pessoas que vêm no meu perfil falar que eu só falo de agro, que eu não trato da pauta do tiro, que eu estou o tempo todo na FPA, que minha prioridade é aquela, e de fato é uma das minhas prioridades, são as mesmas pessoas que comemoram o engajamento da FPA na pauta. Então, é algo meio esquizofrênico. O pessoal me ataca dizendo que eu só dou atenção para o agro, que efetivamente é uma das minhas prioridades. Eu vivo disso, eu advogo no agronegócio há 20 anos, então essa é a minha área de atuação. Tem gente que advoga em um monte de área, a minha área é o agro. Eu advogo no agro, eu faço, o meu mundo é o agro. Sou do Mato Grosso do Sul, que é o estado do agronegócio. E aí, as mesmas pessoas que, que vêm no meu perfil reclamar que eu dou muita atenção para o agro, e de fato devo dar mesmo, porque é fundamental para o meu estado, para o meu país também, são as que comemoram a participação da FPA na pauta de armas. O mais E a interessante é o FPA seguinte: entrou, a FPA entrou por acaso na pauta de armas, né? Caíram de sempre paraquedas, caíram provavelmente. de. E também por coincidência me nomearam da diretoria da FPA, e por uma outra coincidência da pasta de segurança no campo, onde eu trato exclusivamente de manejo de espécies invasoras e segurança da propriedade rural, seja contra invasores ou criminosos. Então, tudo que diz respeito a armas na FPA é minha pasta que cuida, é a cadeira cujo eu sou o diretor da frente. Mas, eu repito, vou repetir, as mesmas pessoas que me hostilizam por estar atuando nessa pauta do agronegócio, que é uma pauta que é minha, há 20 anos, repito, advogo nesse segmento, são as pessoas que comemoram a participação da FPA na pasta que eu atuo. Então, não se trata mais de dissonância cognitiva, não se trata mais como é que se diz, ignorância. Nesse caso específico, é mau caratismo mesmo, é má fé. É má fé. E É como diz o lamentável. Walter, é falta de caráter. Como diz o Walter, é que a maioria das pessoas não está entendendo o tamanho do problema e querem que a coisa seja resolvida no estralar de dedos, e não é assim que funciona. Por exemplo, por que que eu atuo fortemente junto com a bancada evangélica? Porque eu preciso de apoio. Eu preciso de apoio. Vai ser pautado o PDL para assustar os decretos. Foi pautado ontem, provavelmente será pautado hoje também. E nós precisamos de 257 votos. A oposição tem 100, 110. E os outros 147. Onde é que a gente busca? Então, a gente atua fortemente também na bancada evangélica, também na bancada de segurança, onde tramitam essas questões relativas à arma de fogo.
Então, Então, você. eu imagino Outra. que seja por isso que você tem dado protagonismo, até permitido o protagonismo de outros parlamentares nessa pauta e não assumido para si esse protagonismo, porque tem Não, muito. Tem alguns parlamentares com compromisso contigo, compromisso com a pauta, e eu vejo poucos parlamentares com conhecimento técnico e filosófico no nível que você tem para conduzir essa pauta adiante. não, na verdade é o seguinte, eu faço questão de não assumir protagonismo porque eu preciso de mais gente. Então, hoje, o presidente da Frente Parlamentar do Tiro Esportivo é um médico do estado do Goiás, que é o Ismael Alexandrino. E o partido dele é de centro, o PSD. Então, é uma ajuda muito importante que o PSD traz para o segmento. Do outro lado, nós temos o Fernando Máximo, que é outro médico lá de Roraima. Eu acho que nem CR ele não tem. Ele é o presidente da Frente Parlamentar dos CACs. E eu ajudei, que eu coloquei a obtenção das assinaturas. Eu fui uma das pessoas que contribuiu fortemente para o estabelecimento dessa frente parlamentar. Assim como várias outras proposições, são outros parlamentares que fazem, e outras tantas eu peço para fazer, eu falo, ó, atua nisso aqui, vai ser importante, busca esse negócio, vai ser importante, porque eu não preciso mostrar para ninguém que essa é a minha pauta, porque é natural você associar meu nome a essa pauta. Mas eu preciso que mais pessoas, especialmente deputados, abracem essa pauta como sua e colham resultados de abraçar essa pauta, porque isso fortalece. Por exemplo, um dos maiores articuladores que nós temos aqui é do seu estado, que é o meu amigo Pedro Lupion, Sim. que faz um excelente trabalho, é presidente da FPA, um dos parlamentares mais fortes da Câmara, e a introdução, como que eu vou dizer, a inserção mais forte, é lógico que ele sempre foi adepto à pauta, ele sempre frequentou clube, ele sempre gostou de arma, como todo mundo do agro, essas pautas são irmãs, o agronegócio e o acesso a armas de fogo é algo muito, muito, muito natural, muito natural. Gente do meu estado aprende a atirar em fazenda, isso aí é o comum. Mas essa parte de consciência de pauta e inserção mais incisiva foi por conta justamente dessa minha preocupação em querer que ele tenha esse protagonismo, assim como eu tenho feito com parlamentares do Brasil todo, de todos os estados do Brasil, porque é nosso objetivo conseguir ter um parlamentar que nos auxilia por estado da federação, deputados federais e deputados estaduais, e agora, ano que vem, prefeitos e vereadores. E nesse sentido, o Pedro Lupion é engajado, está ao seu lado trabalhando pela pauta, e eu recebi críticas por conta Sim. de alguns parlamentares aqui do estado do Paraná que eles não tinham conhecimento dos PDLs, naquele momento onde estavam se levantando os PDLs para tratar do decreto do Dino. E eu te digo que eu conversei com alguns dos parlamentares, expondo a questão dos PDLs, outras pessoas do meu relacionamento conversaram com esses parlamentares e tenho certeza que você também conversou, mas eu recebi crítica porque eles não sabiam dos PDLs. E eu O que até que é. acredito que não sabiam, não se lembravam pela questão do engajamento à pauta. Não são todos que têm o Olha, engajamento que o Lupion, por exemplo, tem. não, na verdade é o seguinte, a nossa pauta, ela é muito importante para nós, mas a gente vive numa bolha, então você não pode esperar que o mundo todo saiba do que você acredita como prioridade, isso aí é básico. Mas a grande questão é a seguinte, todos os PDLs foram anunciados amplamente pela mídia, isso aí foi uma da matéria mais polêmica do atual regime, continua sendo uma das mais polêmicas do atual regime, de modo que é impossível que ninguém saiba. O que acontece é que muitas vezes o parlamentar ele não se sente confortável em tratar do assunto, ele não se sente confortável em tratar do assunto, então é melhor falar que ainda não foi procurado, porque se você fala, não, eu sei, aí vem um aperto a mais, um enfrentamento a mais, então o pessoal acaba saindo de lado, assim, vamos dizer. Agora é impossível porque é que isso não. Algum parlamentar desconheça a existência de PDL na casa em relação ao decreto de armas, porque isso foi amplamente falado pela mídia, isso foi falado no plenário, isso foi falado com todos os líderes, foi falado nos colégios de líderes, isso foi falado pessoalmente com todos os parlamentares do centro à direita e com alguns da esquerda, de maneira que é impossível que um parlamentar não saiba da existência desse PDL. Agora, por exemplo,
Se eu pegar e falar para você, se você sabe do PDL para assustar o decreto do marco do saneamento básico, é lógico que você não vai saber, porque não é só a Não pauta. sei. Então, então é impossível você deter de pronto todas as proposições da casa. Agora que você sabe que existem PDLs de praticamente todos os decretos e atos normativos que o ladrão fez, isso aí é senso comum, isso aí todo mundo sabe. Agora, o que nós temos buscado fazer é o seguinte: como nós temos um deputado por estado, a missão de levar a notícia e a conversa para a bancada do seu estado é desse parlamentar, porque para a gente poder segmentar. Então, por exemplo, nessa divisão de tarefas que a gente fez aqui, quem conversa com os parlamentares do Mato Grosso do Sul sou eu, diretamente. É lógico que eu converso com todo mundo, é lógico que eu estou o tempo todo com todo mundo, mas a gente pede, por exemplo, dos DF que o Fraga, que a Bia Kicis fale, com do Paraná o Lupion, Rio Grande do Sul o Zuco, Cherini, também do Rio Grande do Sul, Santa Catarina a Júlia Zanata, o Zé Trovão, o Pezente, é, Rio de Janeiro, nós temos o Altineu, que é o líder do partido que nos ajuda, o Ramagem, o El Negão, entre outros, o Jordi, e assim sucessivamente. Cada estado a gente tem um grupo de parlamentares que participa intensamente dos nossos debates e da construção das soluções. E aí fica mais fácil da gente construir pontes e estabelecer busca de apoio. Uma pergunta que eu estou ouvindo bastante recentemente, Adriano, é o seguinte: mas por que que não pautou o PDL antes? Porque a gente não tinha força para passar e não tinha força sequer para pautar. Para você pautar um projeto, você tem que ter o mínimo de força política, você tem que ter o mínimo de construção de relacionamento. Não é simplesmente vai para a pauta porque você quer e ponto. Você tem que ter alguém forte o suficiente para negociar com o presidente da casa a pauta. Se E você quiser esse, aparecer como político, você lança o PDL, pauta o PDL, e se não tiver devida articulação, ele não é aprovado e queima o PDL, queima a pauta. É o que pode não, acontecer, correto? você não consegue pautar, Adriano. Se você não tem um nível de influência, você não consegue pautar. Então, o que que aconteceu? Durante todo o ano, a gente estava construindo essa viabilidade, construindo essa possibilidade e justamente construindo os apoios necessários para poder levar a votação e conseguir vencer a votação. Então, a gente acredita que temos votos, se ninguém roer a corda, temos votos suficientes para aprovar o PDL. Bom, Mas o que que aconteceu? nesse sentido, nós temos um projeto de lei, o PL 3722, que parece que está há 20 anos tentando entrar em pauta e não entra, né? Não saiu sequer das comissões. Exatamente. Então, para você ver como que é complicado isso aí, não é simples assim, você faz e vai para a pauta. São centenas de milhares de projetos que estão esperando ir para a pauta, então você tem que saber construir é, essa pauta aí. Bom, muito bem. O que que aconteceu? Se você acompanhar as últimas 3 semanas da sessão da Câmara, eu estou atuando pela minoria, e nós começamos a apresentar obstrução ao ponto de um projeto singelo do Boulos levar 5 horas para ser votado. E a gente derrubou a sessão por falta de quórum. Então, junto com o Novo, a minoria fez esse trabalho e a gente ficou 5 horas votando um projeto com kit de obstrução. Daí o Que é a pessoal da estratégia esquerda que eles sempre começou. utilizaram contra as nossas pautas. Exatamente. E aí o pessoal da esquerda começou a perguntar o que estava acontecendo, o que estava acontecendo. Eu falei, olha, eu tenho uma pauta só, que é a do tiro esportivo, que eu tenho falado lá, e eu tô só me lascando, tudo que a gente esperava que acontecesse não aconteceu. Então agora eu vou obstruir, mas você está obstruindo até a pauta do seu partido. Eu falei, tô obstruindo tudo, eu não tenho alternativa. E aí passou-se uma semana, na semana seguinte veio a pauta um outro projeto de uma maneira muito assodada, né, sem a previsibilidade regimental. E na ocasião em que eu pedi para que pautasse o nosso também, de uma maneira que os trabalhos pudessem continuar. E aí nós conseguimos chamar atenção para a pauta para que ele viesse à pauta. Agora, são muitas variáveis que existem entre pautar um PDL e aprovar efetivamente. Nós estamos pautando apenas a urgência. E como é que funciona a urgência? Você tem que colher 257 assinaturas
para pautar a urgência, votar a urgência e depois votar o mérito. O que nós conseguimos? Nós conseguimos, com apoio dos líderes, que o líder ele assina por todos os integrantes do seu partido ou bloco. Então, com o apoio dos líderes, a gente passou essa fase das assinaturas. Tem um monte de vídeo, um monte de gente pedindo assinatura para PDL. Pra você ter uma ideia, nem isso a gente conseguiu anteriormente. E agora a gente conseguiu, através dessa conversa que houve aí nessas últimas semanas, levar para a pauta a votação da urgência. Então, essa semana, vota-se a urgência do PDL, para depois, num outro momento, a gente votar o mérito. Eu estou vendo que tem bastante gente preocupada com o que vai acontecer, se volta o antigo, se o que acontece se cair tudo. Bom, pessoal, não volta o antigo, tá? O nome desse fenômeno da lei voltar é repristinação. No Brasil ele não existe, então caindo o decreto inteiro, cai tudo, a gente fica sem regulamentação. Por isso eu sempre tomei muito cuidado com o PDL, porque se derrubar tudo, nós voltamos a estaca zero, temos que esperar um outro decreto. O que acontece? A gente modula para que resolva problemas graves, certo? É lógico que existe algo por trás de tudo isso aí, que há uma pessoa no Ministério da Justiça, profissional em desarmamento, ela vive disso, trabalha com isso e se empenha arduamente em todas os órgãos que existem no Brasil para inviabilizar o acesso a armas no Brasil, e só o fato do PDL ter sido pautado deu uma acalmada nos ímpetos dessa pessoa que estava correndo muito solta. É algo muito grave, é uma interferência institucional muito grave, e a gente tem que buscar coibir. Então, qual que é o processo legislativo agora? Vai se votar a urgência, ganhando a urgência, dentro de alguns dias ou semanas, vota-se o mérito, aí derruba o decreto? Não, não derruba o decreto. Vota-se o mérito, depois de votado o mérito, você vai para o Senado, onde a tramitação é a mesma, e só depois derruba o decreto. Porque o pessoal é tão alheio ao processo legislativo e tem tanto desinteresse em saber como é que funciona, que eu vou fazer uma pergunta para você e tem o 90% de palpite que você vai errar a resposta. Quantos PDL, quantos decretos do Bolsonaro a esquerda derrubou com PDL? Nenhum. Não derrubou Nenhum, nenhum decreto. nenhum. Eu todo dia vem gente escrevendo no meu feed, por que que a esquerda derrubou tão fácil, não sei o quê? Não, não derrubou nenhum. O que Que a aconteceu foi que esquerda era muito mais forte, mas não derrubou eles nenhum. não derrubou nenhum, tiveram que recorrer ao STF para poder Esse, mitigar o avanço dos decretos do Bolsonaro. o Henrique Justo aqui está dizendo que já tem ministra da Justiça, Henrique. Eu não vi essa notícia. Manda para a gente aí, tá? Bom, Mas, pô, Paulão, continua. a última pergunta que eu gostaria de fazer em relação aos boatos e aos folclores que alardeiam aqui pelo estado do Paraná é em relação ao Ah, 9 do 7. Todo 9 do certo. 7 nós fazemos a manifestação lá em Brasília, e esse 9 do 7 não foi diferente. Muitas pessoas com medo por conta do que ocorreu em 8 de janeiro, e Uhum. nós fizemos a primeira manifestação de direita conservadora depois do evento de 8 de janeiro. E Foi. eu ouvi dizer em grupos que foi por conta da manifestação de 9 do 7 que o Dino apertou algumas ações em relação à questão das armas. O que você me diz a Ah, respeito disso? Fomos nós os culpados por fazer com que o Dino apertasse o cerco contra o desarmamento? olha, Adriano, eu até entendo algumas pessoas que acreditam nisso aí, pelo seguinte: o grau de frustração e desespero é tão grande que as pessoas sequer entenderam o tamanho do problema. A maioria das pessoas não tem a menor noção de como é que funciona aqui em Brasília e acha que vai resolver todas as coisas do mundo com um telefonema. Não é assim, tá? É bem mais complexo. O que que acontece? É até engraçado. O que que acontece? O 9 do 7 é um evento que demonstra que nós somos pessoas pacíficas, ordeiras, e estamos brigando por algo legítimo, tá? E a manifestação assim, é uma garantia constitucional, e nós mostramos que podemos fazer uma manifestação pacífica e ordeira diferente deles.
Muito ao contrário do que as pessoas falam, todo o entorno do Ministério da Justiça, incluindo o Flávio Dino, quando a gente está nas linhas de debate, principalmente nos grupos de trabalho que eu participei e alguns momentos de articulação que a gente participa, a gente utiliza o 927 como exemplo de cidadania. Então, eu falo, olha lá, o pessoal não hostiliza ninguém, não atua ninguém. É claro que eu não posso responder por manifestações individuais agressivas de alguém proferir alguma provocação, mas isso é do jogo político. Os animais políticos que tem aqui em Brasília, como a Globo gosta de falar, eles estão acostumados com esse jogo de você trabalhar com as palavras. É um jogo que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de hostilizar ninguém, eu não gosto de partir para impropérios, não é o meu estilo. Mas Isso o não 9 do soma, só 7 divide. não, é estilo, é estilo. Isso aí não tem a importância que as pessoas acham que tem. Na verdade, quando você faz um negócio desse, você está jogando para a plateia. Não tem o efeito em relação à outra parte, porque você simplesmente desconsidera, tá? Então, nem soma nem divide. É estilo, não é o meu estilo. Eu não gosto de ficar xingando os outros, não é o meu estilo. Ponto. Mas o 9 do 7 é um exemplo que a gente utiliza nas conversas, inclusive como o paradigma, né, de manifestação pacífica, ordeira e dentro dos direitos e garantias fundamentais que nos são assegurados. Então, é um movimento cultural muito importante, um movimento cultural muito forte e que vai ser realizado ad eterno, nem que tenha só eu, nem que tenha só vocês, porque o ProArmas não sou só eu, o ProArmas é uma instituição e vocês continuarão, ainda que eu não esteja mais aqui. Então, querer atribuir todo um cenário de colapso a um evento, sendo que esse cenário de colapso ele começa antes mesmo da posse, logo no governo de transição, também não é inocência, também não é falta de conhecimento, é exclusivo falta de caráter. E isso aí é canalice. Você achar que uma manifestação é a mesma coisa que dizer agora que as manifestações contra os atos antidemocráticos do STF, ou pelo luto do assassinato do Clezão, que culminaram no resultado das eleições, ou dizer que foi isso que culminou no, na indicação do Flávio Dino, ou então dizer que foi isso que culminou. Então, o grande problema é que o brasileiro médio ele tem um raciocínio binário, ou é preto ou é branco, ou é sim ou é não. De modo que é muito simples você imputar questões complexas a um fato só. Ah, foi esse fato que aconteceu, então deu problema. Por exemplo, eu poderia dizer que todos os problemas que existem no seu estado derivam do fato, sei lá, do prefeito ter ido na COP, do prefeito da capital ter ido na COP. Não tem nexo de causalidade, não existe correlação. Muito ao contrário, quando você demonstra que você tem organização, que você tem capilaridade, que você tem força, o recado não é para o executivo, o recado é para o legislativo, e isso mostra aos parlamentares que vale a pena integrar nossa base de pauta. Tanto que todos os coordenadores do ProArmas estão percebendo que a realidade que nós vivíamos ano passado em relação ao acesso ao parlamento é absolutamente diferente hoje. Hoje tem parlamentar disputando espaço para poder defender nossa pauta, o que é excelente, é fantástico. São dezenas de parlamentares do centro que se manifestam querendo nos ajudar, querendo caminhar conosco. E essa é uma construção que você fez, você ficou à frente dessa construção, e eu vejo que 9 do 7 ajudou nisso também. O primeiro 9 Ajuda, do ajuda, 7, o primeiro 9 do 7 ajuda. eu vi que não foi convocado político nenhum para o evento, e os políticos espontaneamente perceberam a importância da pauta, o capital político que dava, e apareceram espontaneamente na manifestação. Exatamente. Respondendo uma pergunta aqui do Cláudio, bravata atrapalha? Cláudio, bravata atrapalha muito. Bravata atrapalha muito. É um negócio que eu não gosto de fazer. Eu acho muito ruim, acho contraproducente, não tem resultado prático nenhum, a não ser gerar animosidade da mídia.
tá? Para os políticos em geral, quando você faz bravata, eles não ligam, tá? Então não pense que o Flávio Dino se incomoda quando alguém faz uma bravata, ele não tá nem aí. Simplesmente ele ignora. Mas isso gera um efeito negativo na imprensa. Agora, não tem como você se responsabilizar pelo ato dos outros. Quem lembra do 9/7 do ano passado, acho que foi, do ano retrasado, que o Roberto Jefferson, ano retrasado, que o Roberto Jefferson subiu no caminhão, ficou nítido que eu estava relutante em conceder a ele, Desconfortável. em passar o microfone, não queria passar. Infelizmente eu peguei e cometi o erro de falar, ó, fala, mas fala relacionado à pauta. Ele catou o microfone, começou a cantar e xingar o STF, exclusivamente, coisa completamente desconexa do que a gente estava fazendo ali. Aí eu lembro que ele falou assim, o Polon disse para eu não xingar, não sei o quê, mas como impedir o leão de rugir e não sei o quê? Bom, isso é uma coisa que eu nunca falei em público, mas falo para vocês. O leão, quando está caçando, ele não ruge, tá? Então, a gente estava ali construindo uma pauta específica. Mas, infelizmente, a maioria dos políticos, a grande maioria, não tem a menor noção do que é a pauta armamentista. O pessoal acha que pegar arminha, fazer bravata, falar que vai matar e tal, reflete o nosso anseio por acesso à arma de fogo. E é justamente o oposto. A gente quer praticar nosso esporte, a gente quer realizar nossa defesa, nossa legítima defesa, e isso é uma coisa para se alardear. Isso aí é um ônus que o homem e a mulher têm em relação à sua vida e à sua prole. Não é um negócio para você ficar aqui, tá na cintura, não sei o quê. Não, não é assim. Então, como as pessoas não têm esse contato direto conosco, eles fantasiam e representam as suas fantasias. Agora, o 9/7 tem sido muito importante justamente para mostrar força, mostrar resiliência e mostrar determinação. Em cada momento ele teve uma importância diferente, e nesse ano não foi diferente. Esse ano a gente mostrou que nós somos mais fortes do que o medo que nos compele a não sair às ruas. Nós podemos falar, sem sombra de dúvida, que o primeiro movimento de direita que retornou às ruas, ainda em solo hostil, que é Brasília, foi o ProArmas e pessoas do Brasil todo. Então, isso tem um valor político muito grande e, infelizmente, pedir demais que todo mundo consiga compreender a extensão disso aí. Mas, realmente, é importante. Ano que vem ainda vai ser mais importante, porque vai cair numa terça-feira, e assim sucessivamente todos os anos vão ocorrer, porque é uma construção cultural, tá certo? Bom, o fato é que a pauta, a questão do desarmamento é a pauta prioritária da esquerda. E nesse Não, sentido, foi avisado na campanha. E tinha gente que falava, não, tiro esportivo sempre existiu, vai continuar existindo. Pois é, tá aí, ó. nesse sentido, nós estamos há mais de 3 anos dentro dos clubes, dentro das lojas, tentando mostrar isso para as pessoas. E, infelizmente, demorou e custou caro para muitas pessoas entenderem isso. E, dentro da nossa atuação no ProArmas, nós estamos sempre presentes nos clubes e lojas, justamente levando a mensagem do ProArmas, levando a mensagem da união, que o momento agora requer união, requer engajamento das pessoas para que o segmento não morra, porque os nossos oponentes, os nossos adversários querem esmagar economicamente o segmento, para não ter clube de tiro e não ter loja de arma, para a cultura do tiro acabar como eles tentaram fazer em 2003. E a nossa atuação tem sido justamente essa, incentivando clubes e lojas a continuarem, incentivando as pessoas a se manterem presentes no esporte, gastando dinheiro dentro dos clubes, gastando a munição do clube, porque sem clube nós não teremos onde praticar o nosso esporte e a cultura armamentista tende a perecer. O Manuel está perguntando como é que faz para ser do ProArma. Manuel, se você quiser trabalhar e ajudar como voluntário, você procura o coordenador do seu estado, tá? Todos os estados têm um perfil, como é que eu vou dizer? O perfil no Instagram. Um perfil no Instagram, tá? Um perfil no Instagram. Por exemplo, Rio Grande do Sul é esse aqui, ó, pro_armas_RS. Amazonas, pro_armas_AM. Paraná, pro_armas_PR. E BR. assim, você entra em contato com o coordenador para colaborar. E se você quiser ser assinante do ProArmas, né, se tornar membro, é no site proarmasbrasil.com.br, que está passando aí embaixo da sua tela. Considerações finais?
Bom, Polon, só para concluir, a gente fez uma ação forte aqui de divulgação e de colocar em pauta aqueles PLs municipais para a criação do Dia do CAC. Nós conseguimos evoluir Certo. nisso aqui, em torno de 45, 50 municípios Bom, aprovados e muitos outros em tramitação. E nesse mesmo tá. sentido, nós estamos trabalhando o projeto de lei municipal que trata da questão do distanciamento de clubes de tiro das escolas. Excelente. Isso E mostra a importância dos vereadores e prefeito alinhados. E aí vocês perguntam o que, que isso tem a ver com a pauta que é federal? Bom, quem pede voto para o deputado federal é o vereador e o prefeito. Então, o alinhamento ideológico do vereador e prefeito favorece o alinhamento ideológico depois do parlamentar aqui em cima. Exato. E nós tivemos aqui no município de São José dos Pinhais a aprovação da rota turística do tiro esportivo. E nós estamos Excelente. trabalhando para a criação de uma associação para que se aproveite esse Aqui, ó. projeto de lei e seja transformado em evento. Inclusive, o vereador delegado Michel já destinou recurso público para a gente trabalhar essa pauta para o ano que vem. Então, Que bom. até então, eu já tinha visto o dinheiro público ser aplicado no tiro esportivo antes de 2003 em Maringá, onde o município de Maringá investia na formação de atletas. E Maringá foi um grande polo de formação de atletas do tiro esportivo. Então, hoje nós temos o caso de São José dos Pinhais, com a rota turística do tiro esportivo, onde dinheiro público já está empenhado para o próximo ano, para que a rota turística do tiro tenha o devido fomento do município, para que ela possa acontecer e fomentar o esporte. Excelente, muito bom. O João Carlos aqui, ele pergunta se esse movimento do PDL aí é para forçar uma negociação mudando o decreto. É por aí que a gente tá, mais ou menos a ideia é essa. Então, por questões óbvias, não posso dar maiores detalhes. Mas é isso aí então, Adriano. Obrigado. Eu peço a você que, assim como o Wagner Galardão e como o Felipe Nini, consiga estabelecer contato direto com 100% dos clubes e lojas, justamente nesse momento difícil, para a gente poder auxiliá-los e lutar para que eles continuem existindo. Leve aí no Paraná a iniciativa da Linad, da Copa Pro Armas, que isso ajuda muito a manutenção do clube, porque a grande parte do recurso movimentado na Copa fica com o clube, e aí isso fomenta o funcionamento de clubes e lojas. E o recado principal é o Bom, seguinte, é a Copa Pro Armas, a Copa Pro tentar Armas manter a aqui no calma. Paraná, Ah, nós tivemos um grande destaque a nível nacional. O Paraná e Minas Gerais foram disputando a segunda colocação em termos de maior número de clubes e maior número de atletas dentro da Copa Pro Armas. Não sei como ficou o resultado final disso, mas nós tivemos um volume grande de clubes engajados na questão das play-off. Nós tivemos um exemplo muito interessante no sudoeste do Paraná, onde nós tivemos 3 municípios sediando, 3 clubes sediando a play-off aqui no Paraná, e no sudoeste do Paraná foi sediado no Clube da Riva, onde os demais clubes da região fizeram caravanas, levaram seus atletas e foram prestigiar o clube concorrente em outro município, justamente para fomentar o esporte e fomentar a união. Eu vi diversos relatos, Brasil afora, de clubes que criaram eventos no dia do playoff da Copa Pro Armas, justamente para sabotar o clube que estava sediando a playoff. E o exemplo do Dariva foi um exemplo muito interessante, o exemplo dos clubes do sudoeste do nosso estado, que formaram caravanas e foram em peso para prestigiar o playoff e fortalecer o esporte, e fortalecer o não, segmento do tiro. nós temos que trabalhar com todos os clubes para que todos fortaleçam-se mutuamente, porque o inimigo é comum. Nós temos que deixar as diferenças de lado nesse momento para lutar em prol do objetivo comum e remar todo mundo para o mesmo lado. Mas é isso, Adriano, obrigado pelo trabalho aí. O Mato Grosso está divulgando nas suas redes os seus coordenadores regionais, acho que é interessante esse movimento. O Rio de Outra Janeiro já está iniciativa, com. Polon, outra iniciativa que eu gostaria de copiar do Mato Grosso, do professor Ah, Danilo Atala, é a Frente sim. Parlamentar pela Segurança Pessoal, que ele conseguiu emplacar dentro da Assembleia Legislativa. E hoje o Isso, deixa Proarmas do eu. Paraná tem um deputado Isso, estadual ao nosso lado, isso, e isso, uma das isso. coisas E que nós aí vamos trabalhar. Isso. O que eu queria dizer para você é o seguinte: trabalhar esse ano, a gente vai fazer uma reunião para poder fazer o alinhamento, para que todos os estados tenham a sede física, assim como o Rio de Janeiro, todos os estados tenham o direcionamento para a sua atuação, para poder ter um jurídico forte para dar suporte para todos os clubes, lojas, caçadores, atiradores e colecionadores, dentre outras iniciativas.
mas estrategicamente não convém a gente falar muito o que vai fazer antes de ter feito, tá? Então, Perfeito. eu agradeço a iniciativa, agradeço o trabalho, e a grande vantagem que nós temos é esse network que nós podemos fazer entre todos os coordenadores para pegar o que cada um tem de melhor e levar para todos os estados, tá certo? Perfeito, Polon. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho. E a gente continua na luta, porque a ideia dele sempre foi acabar com o tiro, sempre tirar as armas do cidadão, e cabe a nós exercer esse foco de resistência para que o segmento não acabe. Exatamente, resistir. Nós temos trabalhado bastante com a pauta do tiro esportivo, justamente para poder manter acesa essa chama. Mas é isso aí. Obrigado a todos do Paraná e vamos construir essas pontes que faltam aí para a gente poder se fortalecer. Deus abençoe a todos e um forte abraço. Forte abraço.